Olá, boa noite. No Contato Direto de hoje, você vai acompanhar o documentário especial Nações em Conflito, Israel e os povos vizinhos no tempo dos reis. A produção mostra como, há mais de 3.000 anos, a região do Oriente Médio era marcada pelos confrontos de grandes exércitos em disputa por territórios e que, para o rei Davi, também havia outra batalha, a luta para manter o povo conectado com um único Deus. Os costumes e rituais de egípcios, filisteus e cananeus eram muito diferentes para os israelitas. Nossas equipes no Brasil e em Israel mostram as pesquisas e descobertas da arqueologia que comprovam essas diferenças entre os povos que cercavam aquele reino. Rituais ocultos. Se praticava o incesto e a ideia era manter a linhagem o mais pura possível. Sacrificaram para crianças. Sexo com estrangeiros como forma de agradar a divindade ou até sacrifícios humanos. Costumes de povos antigos, hoje condenados pela sociedade. Existia ali muita imoralidade sexual, muitas orgias. Essa coisa toda era comum nas outras nações. O que hoje a gente sabe que é errado, mas naquela época era super comum. Egípcios, cananeus, filisteus, entre tantos outros. Afinal, no que eles acreditavam? E por que essa influência era vista como um perigo para os israelitas? O problema dos outros povos não está neles, o problema está nas suas crenças, nas suas propostas. As descobertas da arqueologia sobre as práticas desses povos. Eles tinham vários deuses e tinham imagens deles, imagens humanas, como você pode ver aqui. E como, apesar de idas e vindas, os valores de uma nação resistiram. Todos esses povos antigos estão no museu, viraram ruína. E o povo de Israel permanece até hoje. E ajudaram a definir os costumes dos dias de hoje. O que nós sabemos hoje de princípios e valores veio com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam a única legislação super antiga que continua atual. Aqui estão as palavras da aliança. Nações em conflito, Israel e os povos vizinhos no tempo dos reis. 3.000 anos antes de Cristo. Espada pelo Senhor! Israel é uma nação comandada por um rei que acumula grandes conquistas. Davi é um guerreiro e, como um bom guerreiro, ele sai constantemente para lutas, para batalhas, para então expandir o seu território. E com isso vai aumentando a riqueza dessa nação, que era tão modesta num primeiro momento, mas agora está se tornando uma superpotência. Um povo que seguia uma orientação divina. Os 10 mandamentos. Segundo os relatos bíblicos, as leis foram enviadas por Deus para um grande líder do povo hebreu, Moisés. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Honra a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo.
Então, a ideia do monoteísmo ganha força a partir dos 10 mandamentos. Monoteísmo é cultuar um só Deus, com a ideia de que não existem outros deuses. Os 10 mandamentos têm uma importância extraordinária, porque foi a partir deles que a gente conseguiu estruturar muito da sociedade. Então, por exemplo, quando você encontra ali não matarás, você obriga as pessoas a tentarem resolver os conflitos sem partir para a violência. Da mesma forma, quando se fala não furtarás, você tem que trabalhar. Quando você fala não cobiçarás, você está simplesmente ensinando a pessoa o seguinte: olha, você precisa se conduzir com algumas balizas na vida social. Mas os israelitas estavam cercados por povos com costumes bem diferentes, em uma rota importante da antiguidade. Israel está numa região geográfica privilegiada. Ele está, digamos, naquilo que une as 3 principais partes do mundo antigo. Ele conecta Europa, Ásia e África. Ele é um corredor onde qualquer pessoa vindo da África, indo para a Ásia ou vice-versa, ou da Europa indo para a África, precisa passar por Israel. Em diversas passagens do Antigo Testamento, os israelitas são alertados de que o conflito de costumes e o culto a divindades pagãs podem gerar problemas graves. E ainda assim, parte da nação de Israel decide trilhar o caminho dos povos vizinhos. A população do Egito, os cananeus, povo originário da terra de Canaã, e os filisteus, que se instalaram em uma região costeira, todos tiveram algum tipo de influência nos israelitas na antiguidade. Então não existe uma ideia na Bíblia étnica, racial ou qualquer coisa assim. Aquele povo não serve porque ele não é de sangue israelita. A questão é outra. O problema dos outros povos não está neles, o problema está nas suas crenças, nas suas propostas. Mas quem eram essas outras nações? A arqueologia ajuda a responder. Como explica a pesquisadora brasileira Christy Chadwick. Professora, o que significa para você estudar esses achados arqueológicos, a história desses povos que faziam parte ali da vizinhança do povo de Israel? Para mim, você está dando vida à Bíblia de uma forma muito real. Talvez a gente lê um documento com palavras em preto e branco, mas quando você estuda o contexto histórico e cultural, aquilo começa a ter cor, aquilo começa a ter 3D, imagens e coisas associadas. Quando você vê aqueles objetos e pega eles na mão e sabe que faz milhares de anos que as pessoas usaram ele, então você tem aquele contato com o passado. É como se fosse uma ponte de um lugar para outro lugar. E é uma ponte no tempo, né? Onde a gente pega assim uma coisa completamente diferente. Diferente. E que trouxe muitos problemas para o povo de Israel. Deus bíblico, um dos seus mandamentos é para que os seus filhos, os israelitas, jamais fizessem representações físicas desse Deus. E é essa idolatria que, infelizmente, Israel começa a absorver dos seus vizinhos, cananeus, filisteus, egípcios, e que, infelizmente, vai fazer parte do DNA israelita por muito tempo na história bíblica. Aqui dentro estão importantes achados arqueológicos encontrados na região do Antigo Oriente Médio. É um local muito restrito, que só está aberto porque a professora Christy está lá dentro, já com algumas peças que foram encontradas em escavações, e ela vai mostrar para a gente aqui. Olha só, tudo separadinho aqui na mesa. A gente tem aqui peças da região dos filisteus, cananeus e de egípcios. Correto. E dos israelitas também. E dos israelitas também. São peças de milhares de anos, ídolos feitos de barro, cerâmica e metal. A idolatria é a representação em forma física daquele Deus e uma adoração àquele Deus. A idolatria não é separado da adoração pagã. A questão é muito difícil para as pessoas adorarem algo que não existe, que não se vê, que é invisível. Você tem uma relação com os deuses, a sua mitologia e o que está acontecendo na natureza.
prática de adorar outros deuses, o que nós chamamos de politeísmo, era extremamente comum em todo o Antigo Oriente. Entre os povos que acreditam em vários deuses, uma superpotência se destacava. Egito. Uma civilização complexa, com faraós como governantes. Moisés se engana se pensa que ele e seu povo conseguirão ir longe. E escravos, como os próprios israelitas, antes de serem libertados por Moisés. Escravos! Interessado em uma troca, senhor? Garanto que qualquer um de meus homens vai trabalhar muito mais que o seu cavalo. É? O Egito foi construído em cima das costas dos escravos. Aquela civilização complexa e agrícola, ela tinha milhares de escravos dos povos dominados, né? E a vasta maioria da população, desculpa ser bem direto e franco aqui, trabalhava para construir um caixão gigante para o rei divino, que era o faraó. Os egípcios tinham uma relação com o corpo diferente dos outros povos. Os egípcios se vestiam, vamos por assim, de acordo com o ambiente em que eles estavam. Roupas de linho, roupas muito frescas. As representações antigas mostram mulheres que andavam com pouca roupa. Era um costume, a cultura egípcia, até os achados arqueológicos mostram, né, que tinha muita nudez. Muitas gravuras da época revelam um alto teor de erotismo. Você tem retratos dos egípcios trabalhando nus, por exemplo. Tem um documento famoso, né, que está na Itália, em Turim, chamado Papiro de Turim. E até mesmo em tempos contemporâneos o pessoal fica ruborizado só de contemplar, né? As cenas que aparecem ali parecem representar, ainda que com um tom satírico, algum tipo de festividade, de comemoração. Ali aparece de tudo que alguém pode imaginar. Outra prática chama a atenção na realeza egípcia, o incesto. A ideia era manter a linhagem o mais pura possível. Então os faraós sempre casavam os irmãos da próxima geração, né? Eles estavam sempre casados com uma irmã, mas eles têm outras concubinas. O livro de Levítico, capítulo 18, Deus vai fazer ali um chamado para o seu povo, para eles não praticarem as mesmas práticas que os moradores de Canaã e os egípcios também faziam. E entre essas práticas, a gente vai lendo o texto, a gente vê algumas bem estranhas, né? O texto bíblico vai chamar essas práticas de abominações, coisas que Deus detesta. Um comportamento condenado também pela ciência. Eles não tinham esse conhecimento científico na época para ver que o incesto ele gera problemas de saúde gravíssimos, que era o caso do faraó Tutankhamon. Análises de DNA da múmia de Tutankhamon mostram que ele seria filho de 2 irmãos ou de 2 primos. A saúde do faraó, que morreu adolescente, também é objeto de estudos. A tomografia da múmia do Tutankhamon mostra que ele tinha defeitos físicos, que ele tinha problemas mentais. Com o decorrer dos séculos, os egípcios ampliaram a influência sobre territórios vizinhos. Então, um pouquinho antes de Davi, aquela região toda de Canaã era vassalo do rei do Egito. Os costumes egípcios assustavam os israelitas. Os egípcios não tinham esse conceito que os deuses se preocupavam com o comportamento moral. A relação com a nudez tinha sempre o objeto de culto, do culto ao corpo. Então, o faraó era um deus e ele herdava esses poderes de outros deuses através do seu próprio corpo. Corpos muitas vezes antropomórficos. Você vê faraós com a cabeça de serpente, com a cabeça de boi, nessa simbiose de homem com animal. Os deuses egípcios passam da casa dos milhares.
Eles eram politeístas, né, e relacionavam as situações da vida com deuses e da natureza, principalmente com a natureza. Então você tinha deuses para cada manifestação da natureza, né, o sol, a lua, as estrelas. O sol, por exemplo, o sol está andando numa carruagem, o sol Deus, que é levado e que passa pelo céu. Então, quando ele sai do limite da onde ele é visto no Egito, ele está na parte escura do céu, na outra parte do céu, e fica escuro, mas ele vive dando voltas. A ideia do caos e da perda é a ideia do sol não aparecer e fazer a sua rota no céu. Se a gente pega as 10 pragas, a gente vê perfeitamente aquela praga da escuridão completa. Para os egípcios é a ideia do caos total. Alguém impediu que o sol fizesse sua rota pelo céu. Os próprios faraós são considerados divindades. Mas o que fazer quando esse suposto ser sagrado morre? Quando isso acontece, as pessoas procuram uma espécie de satisfação imediata que faça lidar com a dor e com o sentido da vida. É uma tentativa de resposta para as questões existenciais e espirituais profundas do ser humano. É para tentar garantir a vida após a morte que os faraós eram embalsamados e transformados em múmias. Os egípcios, eles cultuavam a morte, vamos dizer assim. Eles achavam que embalsamando o corpo, era uma forma de você ter a imortalidade, né? Então nós estamos vendo aqui um cofre, um caixão, né, de uma criança egípcia, tá? Que o corpo era mumificado, os órgãos eram retirados, né, e colocados nesses pequenos cofres aqui que vocês estão vendo. Essa ideia de imortalidade. Não era só parte do corpo, mas todo o corpo. Para que o corpo tivesse uma continuidade no mundo vindouro, na vida posterior. Ou seja, na sociedade egípcia antiga, várias vidas eram dedicadas à morte. Quando Deus ele fala para o povo de Israel, os hebreus não seguirem os costumes do Egito, que é onde eles estavam, ele estava exatamente colocando o norte, dando uma direção. Se você não tem o norte, e num ambiente politeísta, onde você tem vários deuses, você não tem o norte, tá? E a tendência dessas civilizações foi desaparecer. Enquanto o Egito e outros povos tinham esse tom meio macabro, né, de pensar somente no caixão e na múmia, Israel estava preocupado em celebrar a vida e o Deus da vida. Outra civilização da antiguidade que marcou a trajetória dos israelitas foi o povo filisteu. Eles eram considerados os grandes inimigos nos tempos do rei Davi. Como mostra em Israel a repórter Denise Odorici. Foi pela água que os filisteus chegaram a Canaã. Chamados de povos do mar, eles conheciam as marés e as técnicas de navegação. Se estabeleceram em 5 cidades. Eles se assentam nessa faixa sul de Israel. E então, a partir daqui, eles começariam a expandir o seu território. Eles estão vindo do mar Mediterrâneo e estão procurando novos lugares para habitar. Então, eles conquistam uma terra que eles querem habitar, colonizar e tornar deles. Uma sociedade guerreira que travou batalhas contra diversos povos da região. Era um povo muito militar, então temos retratos, desenhos deles nas inscrições egípcias que retrataram quando eles estavam chegando. Então você tem o armamento, o capacete e detalhes assim deles. Os filisteus sabiam fabricar armas de ferro, o que lhes dava vantagem nas guerras. E eles tinham bigas, né? Eles tinham artefatos para poder guerrear. Então isso tudo dava para eles uma identidade única, vamos dizer assim, né? Naquela época. Lutem! Lutem!
literalmente significaria em hebraico invasores. Então seriam os filisteus, ou seja, algo que invadiu. A gente vê muito isso no relato bíblico, da luta, do confronto, da dificuldade que teve o rei Saul com eles. Depois Davi, icônico, quando ele então derrota Golias. E além disso, o que os filisteus começam a fazer? Eles começam a chamar pessoas locais, contratavam eles para lutar as suas lutas, né? A invasão filisteia era uma ameaça constante para Israel. A princípio, eles querem dominar Israel e receber tributo de Israel. Rendam-se e entreguem as terras que são nossas, começando por Ebenezer. Paguem tributos a Gedor e sirvam os nossos deuses, e os deixaremos viver. Nós temos a batalha épica da Arca da Aliança, que também se deu por aqui, né? Os sacerdotes são meus! Após a derrota israelita, a arca que contém os 10 mandamentos teria sido trazida para este museu, onde antes havia o principal templo filisteu. Para os israelitas isso foi terrível, né? A Arca da Aliança foi levada embora. Meu Deus, como, né? O povo perdeu a batalha e essa arca foi trazida para Asdod, onde nós estamos agora, que era o templo de Dagon. Dagon era o principal deus do povo vindo do mar. Dagon tem duas representações na antiguidade. Uma é um peixe, voltado de novo ao fato deles serem dependentes do mar e voltados para o mar. O outro são relatos que falam de um deus do trigo e que dá produção para eles. E esse é um deus que realmente só os filisteus têm. A Bíblia descreve que após sequestrarem a arca, os filisteus sofreram com pragas por 20 anos. Quando a arca fica diante do Dagon, quando o pessoal acorda de manhã, o Dagon, buf, com o cara no chão. Depois vão lá de novo e o Dagon não para em pé. Então o texto está querendo dizer que quem é derrotado é o povo, porque o Deus único e verdadeiro jamais será derrotado por um ídolo filisteu. Mas isso não impediu que os costumes filisteus contaminassem a fé dos israelitas, até mesmo entre os governantes. Eu preciso dos seus serviços, feiticeira. Eu peço que você adivinhe para mim pelo espírito de feiticeira e que faça subir dentre os mortos aquele que eu disser. Porque Saul perdeu, né? Ele, depois de haver desobedecido, ele foi consultar Samuel morto, o profeta Samuel, e daí foi através da pitonisa de Endor. Porque foi me perturbar, fazendo-me subir. Porque os filisteus guerreiam contra mim, e o Senhor se afastou de mim e já não me responde, nem pelos profetas, nem pelos sonhos. Isso não era uma prática do povo judeu. Então, ele saiu dos limites do povo de Israel para entrar na prática de outros povos, que era, por exemplo, adivinhar o futuro. Falar com os mortos, tudo isso daí não era a prática do povo de Israel. Também fazia parte dos filisteus. O rei Saul acabou morto em batalha pelos próprios filisteus. Quando Saul morreu, os filisteus levaram a sua cabeça ali também para o templo de Dagon. Cortem as cabeças. Levem por toda a Filístia, para que todos vejam a vergonha de Israel. Eles subjugam Israel em todos os momentos em que Israel se demonstra vulnerável. E realmente é só na época de Davi, rei Davi, que Israel consegue se libertar desse jugo. Mas parte dos israelitas também precisava se libertar da influência de outros povos. Viajamos por Israel para mostrar as marcas dessa convivência que existem até hoje. Estamos de volta com o Contato Direto. Continue a acompanhar mais revelações surpreendentes sobre práticas e rituais desses povos do mundo antigo.
Terra Santa, um achado surpreendente da arqueologia. Uma antiga construção, em homenagem a uma figura polêmica. Ela é chamada Rainha do Céu. Uma divindade ligada à fertilidade e à sexualidade. Seguimos em busca daquele que já foi considerado o templo proibido. Pelo menos 200 anos é um templo, mas chegou um tempo que a ideologia muda. As ruínas de Tel Arad ficam no sul de Israel, a apenas 70 quilômetros de Jerusalém. Nós estamos a mais ou menos 1h30 de Jerusalém, numa região de deserto. E aqui os arqueólogos encontraram esta fortaleza de 2.500 metros quadrados de área. Mas por que os pesquisadores ficaram tão surpresos com o que foi encontrado aqui? É o que a gente vai descobrir a partir de agora. Os primeiros habitantes aqui se estabeleceram há 5.000 anos. Foram os chamados cananeus. Eles dominaram toda a região conhecida como Canaã, que hoje corresponde a partes do território do Líbano, Israel, Jordânia e Síria. Quando a gente fala de cananeus, a gente está falando aí de vários grupos que se identificavam como cananeus, né? Então, a gente tem vários nomes ali de grupos que a gente conhece muito pouco. Os perezeus, os heveus, jebuseus. E dentro de uma categoria um pouquinho mais ampla, mas dentro dessa cultura cananita, você tem os amonitas, moabitas e edomitas, né? Os cananeus são distintos porque eles são politeístas, eles acreditam nos deuses ligados à fertilidade. 20 séculos mais tarde, ou seja, há 3.000 anos, nos tempos do reinado de Davi, os israelitas construíram outra cidade na mesma área. Apesar da mudança, a arqueologia prova que a influência dos costumes cananeus na região continuou. Construíram aqui uma fortaleza para quê? Para proteger do deserto. O deserto onde chegam os nômades, é sempre onde que chegam problemas, mas também provavelmente administrar essa região. Ao subir, é como se nossa equipe também chegasse às camadas mais altas da sociedade local. Aqui na parte mais alta provavelmente foi o palácio do governador local, mesmo um governador pequeno que está aqui. Administração, soldados, armazéns, ok? Pois é sempre muito importante que isso está sempre ligado já para Jerusalém, já para o centro principal. Mas o nosso ponto de foco, a nossa grande surpresa que foi achado aqui é o pequeno templo da fortaleza de Arad, que está aqui embaixo. O templo era a parte menos acessível. Poucas pessoas podiam entrar aqui. O que fizeram aqui? Talvez é culto, talvez aquele lugar que pessoas cantaram. Então, aqui a gente pode dizer que eram os armazéns, né? Reservatório de água, talvez. Exatamente. E aqui para baixo a gente chega ao templo. Agora entramos no templo. Entramos já? Entramos já no templo. É aqui. Então entramos aqui, na parte principal. Mais restrito e mais acima ficava um altar. Segundo os pesquisadores, aqui os israelitas faziam seus cultos. Deus, por exemplo, era representado por uma pedra. Ele está aqui, ok? Agora, o que entenderam aqui, viram também evidência disso, que tinha outra pedra que está aqui. E agora a pergunta por que tem duas pedras. A outra pedra encontrada pelos estudiosos foi removida do local para análises. Mas aparece nesta foto, tirada há alguns anos. A peça representava uma mulher, Asherah.
Aqueles que frequentavam o templo estabeleceram que ela poderia ser uma esposa para aquele deus. Asherah era uma deusa do povo cananeu, também simbolizada por estátuas como esta. Ashera, que é a deusa mãe, uma deusa que também produz fertilidade, essa deusa que garante abundância na colheita, que garante filhos. Os israelitas aparecem adorando essa deusa constantemente. Ela é chamada de poste-ídolo, porque ela era associada com uma árvore que, digamos, transmite a ideia de fertilidade, que dá frutos. E o cananeu vai dizer para o israelita, olha, você está aprendendo a plantar com a gente aqui, né? Pois é, só que se você não fizer as honras da terra, esse negócio não vai dar muito certo. E aí a gente entende a dinâmica do israelita, por que que ele se sente assim, confuso e dividido. Cananeus e alguns israelitas guardavam imagens da entidade até mesmo em casa. Você está falando de você tem a Deus em casa, você compra aquela estatueta, você segura a estatueta, você oferece incenso, por exemplo. No caso do templo de Tel Arad, Asherah tem a forma de uma pedra na tentativa de esconder a adoração explícita a um ídolo. Por exemplo, o livro Deuteronômio do Antigo Testamento diz que você não deve colocar Asherah ao lado do altar do Senhor. Eles sabem que as pessoas estão colocando imagens de culto ou cultuando pedras ou algo representando Asherah em templos ou santuários que são dedicados a Deus. Em Tel Arad, a arqueologia mostra que os rituais envolviam até substâncias alucinógenas, como explica o arqueólogo israelense Yosef Garfinkel. Quando o local foi analisado, acharam duas coisas. Primeiro, alguns perfumes e segundo, haxixe. Os sacerdotes aspiravam essa substância no altar e em seguida tinham alucinações. Na época, isso era compreendido como uma conexão com Deus. Um estado diferente de consciência. Alucinações eram entendidas como algo sagrado, uma experiência sagrada. O culto a Asherah é só uma amostra do quanto os israelitas acabaram se misturando com os povos estrangeiros. Então Deus separou Israel no meio desses povos todos para ser ali uma luz dos seus ideais para esses outros povos. Era uma forma de evitar comportamentos que corromperiam os israelitas, como uma prática dos cananeus, que envolvia uma figura impiedosa. Uma cabeça de boi em um corpo humano. Moloque era considerado uma divindade, um deus que aceitava um tipo de oferenda: bebês. O sacrifício de crianças é uma das práticas mais radicais e perturbadoras entre os cultos pagãos. Muitos dos deuses representados têm os braços estendidos, então acredita-se que se colocava a criança ali para ser sacrificada e queimada. O costume de ter vários deuses estava relacionado com questões práticas do dia a dia de povos como filisteus e cananeus. Por exemplo, uma deusa da fertilidade era adorada para que a colheita fosse boa. Um deus da guerra para ajudar nos conflitos com outras nações. O que a senhora destaca para a gente aqui, professora? A gente sabe que nesses povos ao redor de Israel havia culto a outros deuses. Esse daqui eu acho que eu conheço. É um dos principais daquela região. Esse é. Esse é quem? O deus cananeu Baal. Baal era um deus do trovão e geralmente ele aparece assim com uma das mãos levantadas. Ela segurava um raio na antiguidade, porque ele era também o deus da chuva e da tempestade. Que história é essa de sacrificar para Baal em Gibeu? Então, no caso de Canaã, você tem um ciclo, e o ciclo é chuva, seca e chuva.
Então eles acreditavam que esse ciclo representava a vida de Baal e que Baal então vive a sua lenda todos os anos. Ascensão, apogeu e declínio. Este é o ciclo que se repete com vários povos. Mas poucas cidades viveram essa sequência como Tel Aviv, um sítio arqueológico localizado no centro de Israel. As ruínas de Tel Aviv são um dos sítios arqueológicos mais importantes de Israel. Essas pedras fizeram parte de cidades construídas ao longo da história por diferentes civilizações. A primeira ocupação data de 7.000 anos, ainda no período neolítico. Em seguida, se estabeleceram os cananeus. A gente está falando de 3.000 anos antes de Cristo, começa a época cananeia, ok? Continua essa cultura, claro que ela muda, mas a gente pode ainda falar sobre a civilização cananeia. No fim da época, mais ou menos 1500 até 1200, eles vão ser conquistados pelos egípcios, eles vão manter a cultura deles, eles vão receber muita influência com a egípcia. Depois de cananeus e egípcios, os israelitas também constroem uma cidade sobre as antigas ruínas. Se a gente descer essas escadas, é como se estivéssemos voltando na história até chegar aos templos cananeus descobertos aqui. Eles estão cobertos de vegetação, mas os arqueólogos fizeram escavações e aqui encontraram 2 estatuetas do deus Baal. Elas foram levadas pelos pesquisadores e nós vamos até Jerusalém para ver essas peças. Yosef Garfinkel é o profissional responsável pelas escavações em Tel Aviv. O arqueólogo vai nos mostrar objetos sensíveis e antigos. Para não haver risco de danificar as peças, ele usa luvas. Tel Aviv era uma grande cidade cananeia, uma cidade-estado. E no período do Reino de Judá, foi depois de Jerusalém a segunda cidade mais importante. No sítio arqueológico, Garfinkel descobriu centenas de objetos, como estes ídolos. Ambas estatuetas simbolizam Baal. Aqui você pode ver as estátuas que achamos na sala sacerdotal do templo cananeu. Nesse caso, a mão dele está quebrada. Os cananeus acreditam em muitos deuses, e esses deuses tinham imagens humanas, como podemos ver aqui. E conforme os nomes, havia templos, como o do deus Sol ou do deus Lua, e templos para Baal e outras divindades cananeias. Uma das tribos que formam o povo cananeu são os Moabitas. E era este grupo que acreditava no sacrifício de bebês para o deus Moloque. O sacrifício infantil. E esse é o mais criticado no texto bíblico e eu acho que é um dos que mais nos choca. Por quê? Porque são os pais que têm que oferecer os filhos. Essa relação, ela se baseia muito na culpa e no medo, numa relação de terror. Então, se deu ruim, se não choveu o suficiente, é porque a gente está em dívida. Então, esse pavor toma conta da cabeça desse pessoal e eles começam, a partir dos seus líderes, a cobrar desses aí que estão devendo para a divindade alguma coisa. E essa cobrança vai adquirindo tal tom que chega ao ponto, ó, se você quer ter vida e vida em continuidade, alguém tem que pagar esse preço. Esse vídeo de 1914 retrata como se imagina que era esse ritual. A Bíblia conta que um rei moabita chegou a sacrificar o próprio primogênito recém-nascido. Os israelitas estavam lutando com os moabitas.
E o rei moabita levou seu filho primogênito para colocar em um sacrifício nas muralhas da cidade. Assim, os israelitas se afastaram. Os guerreiros tinham ficado aterrorizados com a atitude e deixaram o combate. Eles têm uma percepção do sacrifício como um presente que eles trazem para os seus deuses. E como se os seus atos são atos que ou agradam os deuses ou desagradam os deuses, mas que têm a ver não com moralidade, mas com práticas. Para Israel, as práticas estrangeiras não poderiam ser aceitas. A ideia da família e da valorização da família. A ideia de você entender que o seu filho é um presente de Deus. E que, sim, Deus, é repetido muitas vezes, abomina esse sacrifício humano. Ao longo da história, as conquistas dos israelitas foram marcadas por batalhas de fé, como no caso do rei Davi. E o texto bíblico diz que, além de ir para aquela região da costa, Davi também foi para o leste de Jerusalém. Porque ele está cumprindo justamente aquilo que Deus tinha prometido que daria para a descendência de Abraão. E darei a você e à sua descendência a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e serei o Deus de vocês. Meu Deus! Que no caso era um território que estendia desde o rio Eufrates, lá no norte da Síria, até o ribeiro do Egito, que ficava ali no final do território dos filisteus, né? O que Davi tem nesse momento é o pedaço de terra que Deus tinha prometido para Abraão e seus descendentes. Povos com outros costumes, outros valores, outros deuses. A superprodução Reis, exibida pela Record TV, mostra esses conflitos entre Israel e os povos vizinhos. Mas que deu em você para querer ir para Filístia? Eu me recuso a usar isso. Vou me sentir sem roupa. Não vou mostrar meu corpo desse jeito, não. Deus queria que Israel fosse a referência dele na terra. Mas muitos israelitas se desviaram desse caminho. Em vários momentos da narrativa bíblica, aparece esse monoteísmo sendo colocado à prova. Abraão! Tio! O que foi? Abraão pede para que aqueles que o sigam abandonem esses ídolos da casa de seus pais, né, para que possa seguir. Farei o que me pede hoje mesmo, meu Deus. Israel deveria também, portanto, se constituir como uma cidade fundada no monoteísmo e no culto a uma única divindade, a esse único Deus. Você até pode dizer, você sabe que os israelitas não eram obedientes. Bom, como um grupo uniforme, 100% deles não eram, claro. Sempre existem pessoas que vão quebrar as regras. E com Israel não foi diferente. Então, não é realmente surpreendente se você pensar sobre isso. Muitas pessoas estavam seguindo o seu próprio caminho, fazendo suas próprias regras, apesar das regras que teriam sido dadas por Deus no Monte Sinai. Quando Israel falou que era um rei, ele começou a entrar num caminho para parecer com as outras nações. Viemos todos, em uma só voz, exigir que sejamos como as outras nações. Que é? Do que vocês estão falando? Queremos um rei. E sempre ele faz isso. Agora o rei tem que ter muitas mulheres. Quer dizer, sempre aderindo coisas de fora, porque não era assim ali.
Durante o reinado de Davi, os israelitas seguem em constante batalha com os povos vizinhos. Cada conquista de Davi, cada derrota aos inimigos, né, manda uma mensagem para os outros povos, manda algumas mensagens. A primeira mensagem é: esse exército é poderoso, esse povo deve ser temido, não deve ser atacado, né? E a segunda mensagem é: esse povo é poderoso, deveremos ter relações comerciais com esse povo, né? O que faz com que Israel vá se tornando cada vez mais rica, né? No sentido de obtenção de produtos, riquezas e de ser um intermediador do comércio internacional do mundo antigo. E ele consegue dominar os filisteus a ponto de que eles não são expulsos da terra, mas de que eles se tornam vassalos de Israel durante o reino de Davi, Salomão, e aí intermitente, conforme eles conseguem poder com outros reis também. E Davi também subjuga os reinos a leste. Então ele conquista os amonitas e conquista os moabitas, os edomitas, que se tornam também vassalos de Davi. Davi! Davi! Na série Reis existe a preocupação em retratar fielmente os costumes e objetos da época. A gente separou aqui para você alguns objetos que pertenciam a povos vizinhos aos israelitas na época de Davi, na época que a gente está mostrando na série Reis. Eu vou pedir ajuda para o Renato para poder identificar que objetos são esses. O Renato, que é o diretor do Departamento de Artes. Aqui, nessa primeira parte, Renato, que objetos são esses? Então, a gente tem aqui algumas tabuletas de argila com escritas em cuneiforme, alguns deuses como a Será e o Baal, e objetos também do Egito, que são todos eles réplicas de achados. Vocês produziram aqui mesmo? Tudo aqui. Toda a produção é feita com trabalho manual, mas também tem uma tecnologia nova que é a impressão 3D, então alguns objetos são feitos de forma virtual e são impressos em 3D. Esse aqui, por exemplo, é um objeto que é chamado de estandarte de Ur. E ele é um dos pouquíssimos achados que tem da civilização de Ur. A partir dele, muita coisa foi construída a nível estético, né, a nível de identidade. Então, figurino, joia. Foi encontrado na cidade de Ur, por isso esse nome. Ur é uma cidade da onde saem os primeiros patriarcas, né, que vão construir, constituir esse povo que a gente retrata. Impressionante como as réplicas são fiéis aos achados arqueológicos. A gente quer ser fiel à história mesmo. Então, assim, toda vez que eu vou fazer qualquer tipo de marcação de cena, eu pergunto muito ao Maurício e aos outros historiadores, existe algo próximo que eu possa replicar para atender a essa cena? Se existe, a gente tem esse respeito mesmo em fazer muito próximo ao real. Você tem ideia de quantas réplicas vocês fizeram no departamento de arte para usar nas cenas? Para um cenário específico, como uma casa comum. A gente tem que botar centenas de objetos nesse cenário. E a gente está fazendo centenas de cenários do tipo. Então, passa da casa de 20 mil objetos, 40 mil objetos de cena durante todo esse processo de Reis. O modo de vida estrangeiro acaba por influenciar até a realeza de Israel. Ele casa com estrangeiro, inclusive Maca é uma estrangeira. Maca é uma estrangeira que cultua, né, outros deuses. Então é um problema para Davi, é um problema para os reis, né, porque elas não deixam os hábitos. Maca colocou um objeto de adoração pagã, então na cabeça dela é aqui que estamos adorando, esse é o meu objeto de adoração. Ela faz isso depois que ela se torna rainha-mãe, né, ela tem um pouco mais de influência, aí ela coloca aquele objeto lá. É como se você, na sua espiritualidade, você tem uma certa cerca ao seu redor. E quando você permite o paganismo dentro, você abriu as portas, você derrubou as suas muralhas e essas crenças, essas lendas, esses objetos agora entram e saem da sua realidade. Pode beijar sua esposa. Isso não tem nada a ver com xenofobia, de Deus querer uma raça pura
que não tenha interação com nenhuma outra nação. O que a gente tem é uma preocupação de que esses estrangeiros, sejam mulheres ou homens, trariam consigo práticas que corromperiam a nação, para seguir deuses que não tinham nada a ver com Israel. Na série, as pessoas poderão acompanhar e entender um pouco melhor essa história e o porquê Deus pede para o povo não se misturar com a cultura dos estrangeiros. Vai ficar bem claro isso, principalmente na época de Salomão, porque Salomão oficializa esse problema em Israel, quando ele começa a se casar com essas mulheres estrangeiras. São personagens extremamente icônicos. A gente está levando histórias tão importantes para a humanidade. São histórias que vão muito além da ficção, que vão muito além apenas de entreter. Nós temos uma função social. Os reis Davi e Salomão são governantes que vivem em situações no limite entre o apogeu israelita e a decadência ao desobedecer às ordens divinas. Muito cuidado com as suas inclinações. Eu preciso me casar mais vezes, é uma das responsabilidades do rei. Então cuidado para que essas responsabilidades não te desviem da vontade de Deus. A história de Davi mostra qual era o desejo de Deus para aquele povo e como os erros conscientes trouxeram consequências. Por um lado, eles são obedientes e há uma sensação de que eles amam a Deus. Por outro lado, eles são humanos típicos que cometem todos os tipos de erros. Eu acho que um dos grandes exemplos disso é a história de Davi e Batseba. Davi ajuda diretamente a matar um soldado e comete adultério. Isso é uma coisa horrível. It sounds horrible. Já Salomão se aproxima ainda mais dos povos estrangeiros. Salomão, ele vai trazer aí inúmeras mulheres estrangeiras para dentro de Jerusalém, para dentro do reino. Mulheres amonitas, moabitas, etéias, egípcia, ele vai se casar com uma mulher egípcia. E a gente tem aqui inúmeras mulheres trazendo seus ídolos para dentro de Israel. E como resultado, esse homem que construiu o templo de Deus na cidade de Jerusalém é apresentado construindo altares para algumas dessas divindades. E Salomão é o cara mais sábio que já existiu e é o que fez mais bobagem. Não importa quanta sabedoria você tenha, se você não for humilde para continuar em sintonia com Deus, você não está imune. Então Salomão faz vista grossa e, nesse sentido, ele se deixa levar pelos interesses maiores e acaba se corrompendo. E isso é o que Deus aponta como foi o pecado principal de Salomão. Que ele amou as mulheres estrangeiras, que ele tinha falado que não era para se unir a essas mulheres estrangeiras, ele amou a elas e ele começou a idolatrar como elas. Você tem acesso a uma água pura e limpa, e você permite que se contamine essa água e você continua bebendo, ela não é mais a água pura. Eu botei um pouco de terra na minha água, né? Então Salomão abre a porta para isso. O relacionamento que ele tem com Deus já não é puro. Ele agora está contaminado pela presença de outros relacionamentos, até pelo fato dele acompanhar suas mulheres em muitas adorações e sacrifícios também. A contaminação pela crença estrangeira tem consequências terríveis. Posso saber o que está acontecendo aqui? Eu estou sacrificando para o meu Deus, horas. Aqui em Israel. A idolatria ficou tão enraizada na nação de Israel, por culpa desses reis, de situações aí de contato com essas outras nações, que Deus teve que começar do zero, digamos assim, com o seu povo. A história parece se encaminhar para uma tragédia. Agora tem altares de várias divindades em Israel, aí começa a ter sacrifício de criança. Todo aquele pudor que Israel tinha, aquela coisa de fidelidade, de respeito para com os pais, né? Que estava lá nos mandamentos, você tem que respeitar seu pai, sua mãe e tal. Tudo isso foi se apagando.
A idolatria foi tão forte, foi tão impregnada, que a única forma de ser retirado de Jerusalém foi com a destruição da cidade séculos mais tarde pelos babilônios. Os filisteus não traíam os deuses deles, nenhum cananeu traía os seus deuses, só Israel. Um fim e um recomeço. Ao longo dos séculos, as práticas dos povos estrangeiros se perdem. O mundo pagão politeísta era muito difícil e confuso. Então você não tem um elemento integrador da realidade. O que a Bíblia vai nos trazer é a ideia de que um Deus único integra essa realidade, ele influencia a nossa vida relacional, social, estabelece regras para um bem viver e conduz o caminho da história. Aqui estão as palavras da aliança. Os 10 mandamentos. Israel tinha Deus como o seu protetor, ele que ia dar fertilidade, ele que ia dar chuva, ele que ia dar tudo, não precisava de nenhum outro ídolo, nenhum ritual. Todos esses povos antigos estão no museu, viraram ruína. E o povo de Israel permanece até hoje. Nada é mais impressionante de influência na história humana do que os desdobramentos desse monoteísmo em todo o planeta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ainda que a relação seja de conflito e ruptura com os povos à volta, porque isso exige uma crítica do proceder deles, no final das contas tem um outro lado da moeda, porque esses povos também são convidados e eles entram nessa família de Israel em vários momentos da história para mostrar que Deus não é uma tribo exclusiva, é um Deus que age por meio de um povo pequeno para fazer uma coisa grande que atinge todas as nações. Em ti, Senhor, confio. Não existe a menor possibilidade de você desprezar a função e o valor dos 10 mandamentos para organizar uma sociedade. É a força poderosa do nosso Deus. Os 10 mandamentos atravessam o tempo. Mais uma demonstração de seu poder extraordinário. E seguem vivos até hoje. Por que o mundo está cheio de ações beneficentes, de pessoas que se preocupam com justiça? Grande parte desse legado vem de toda uma construção ética, o legado espiritual e moral que eles deixaram permanece como um tesouro único na história humana e inspiram corações das pessoas a fazerem parceria e sintonia com o bem de uma maneira muito especial e diferenciada. Espero que tenha gostado da viagem 3.000 anos atrás, antes de Cristo, para acompanhar o contexto histórico da região do Oriente Médio e também as diferenças entre os costumes de Israel e dos povos vizinhos. O Contato Direto de hoje termina aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha continuação de uma ótima noite.